fazia parte da geração veteranos X e baby boomers. Esse pessoal está na luta há muito tempo e a minha impressão é que fomos nós que inventamos tudo isso. Inventamos esse dragão da tecnologia e, na verdade, nós estamos sabendo lidar com ele. Eu me lembro que por volta do ano de 2000, mais ou menos, eu me encontrava no auge da carreira com sala na Paulista, voltada para a Paulista, e eu sabia tudo sobre o marketing digital e era referência nesse assunto. De um momento para outro, eu não sabia explicar direito o que havia acontecido. E eu não era mais chamado para palestras, para assessorias. Eu perdi o bonde do marketing digital. Procrastinei esse ensinamento e eu acredito que não foi nem por não buscar esse conhecimento, foi por arrogância, acho que da minha geração. Nós chegamos até aquele momento e para nós a internet era uma marolinha, acho que para muita gente inclusive, que não ia mexer com o mundo como mexeu. Acho que ninguém imaginava isso na verdade. O fato é que demorou muito para mim fazer a imersão na cultura digital. Então eu senti todas essas dores que esses empresários que eu assessoro hoje sentem, né? É uma linguagem completamente distante do nosso mundo, as soluções, as pessoas, o comportamento dos colaboradores, o mercado, tudo isso mudou muito, muito rapidamente e drasticamente. E é praticamente impossível cobrar do empresário sênior que ele acompanhe isso de uma hora para outra. É natural que ele fique para trás, mas o que não é natural? Que ele, após ter esse conhecimento de que se não se engajar na cultura da transformação digital, após ele entender isso, se ele continuar patinando, procrastinando a decisão, isso sim é que é muito sério. O meu papel é justamente fazer com que estes sêniores não passem pelas dores que eu já vi muitos empresários passar, né? Empresas fechando, empresas de relativo sucesso e que de repente elas são tomadas de assalto por soluções tecnológicas nas quais poderiam ser criadas no departamento de desenvolvimento dessas próprias empresas, mas na verdade não foi isso que aconteceu, elas foram engolidas. A procrastinação com a tecnologia, eu tenho certeza absoluta que é medo. É muito novo. Esse empresário de sucesso, ele teria que retornar aos estudos, a ler. Outro fator muito importante é que quem detém esse conhecimento são os jovens. Eles têm uma leitura completamente diferente da nossa sobre esse mundo, porque eles nasceram imersos na tecnologia e não há link de respeito na transmissão de conhecimento. Ou seja, o sênior não respeita a capacidade do jovem de entendimento desse novo mundo e o jovem não tem paciência de explicar as coisas para essa geração mais velha. Então há um confronto de gerações, essa é a primeira dificuldade, muito difícil de ser superado, que precisa da boa vontade dos dois lados. Há preconceito dos dois lados. Eu mesmo fui muito preconceituoso, de uma hora para outra eu fui liderado por um diretor que tinha 22 anos, eu já tinha 40 e tanto. Então isso não é fácil para ninguém. Até eu mostrar o meu valor e entender o valor daquele jovem que, embora arrogante, detinha um conhecimento que eu não tinha, é preciso ter muita capacidade de maturação e de entendimento de que se o gestor sênior não detiver o conhecimento tecnológico, se ele não entender que a tecnologia é parceira dele e ele continuar tendo medo da tecnologia, ele não vai conseguir escalar e desenvolver mais seus produtos e o sucesso da sua empresa.
fechando, né? Muitas com capital, infraestrutura. Não é isso que soluciona o problema do cliente hoje. O que soluciona o problema do cliente hoje é você ofertar produtos e serviços que ele nem imagina que precise. E para isso, para criar essas soluções, é preciso desenvolver uma cultura interna dentro da empresa de busca por solução, de foco no cliente, não foco só nos lucros ou foco só nos equipamentos, foco só no departamento de vendas. Todo o foco tem que estar em cima da jornada de sucesso da compra do cliente. Então, vamos exemplificar uma coisa que todo mundo conhece, Super Bonder. Qualquer geração conhece a melhor cola do mundo, chamada Super Bonder. E seja os meus avós ou os meus netos, se forem utilizar uma Super Bonder, o que vai acontecer? Antes de colar, vai ficar com os dedos todos colados, tá certo? Isso é uma dor do cliente, uma dor natural, uma coisa que a Super Bonder não resolveu em quase 100 anos de história. O que vai acontecer? Vai chegar uma empresa que vai resolver. Então ela vai ter pensado a solução para o cliente antes do inventor daquele produto ou serviço. E aí não adianta ficar reclamando, porque você teve 100 anos para escutar o seu cliente e falar: puta, eu adoro a sua cola é maravilhosa, mas toda hora que eu vou colar eu fico com os meus dedos colados. Tá certo? Então precisa escutar o cliente. Só dessa maneira vai se criar disrupturas, independente da infraestrutura da empresa. Isso é cerebral. Os jovens, as startups, elas não têm infraestrutura, porque elas têm essa concepção de resolver a dor do cliente. Nós estamos fazendo há muito tempo o que pregamos, escutando os nossos clientes. Então nós prestamos assessorias há muito tempo para gestores sêniores e nós temos acompanhado o dia a dia dessas empresas, e durante essas imersões e essas assessorias que já duram por volta de 10 anos no mercado PME, nós fomos criando um método, e o método que nós encontramos, que achamos plausível após muitas inserções, tentando explicar para esses empresários muito de sucesso estrondoso que estava tudo errado. É muito complicado você chegar dentro de uma empresa e ela estar faturando bem e conquistando o mercado e você falar assim: olha, se você não mudar você vai quebrar. É muito difícil. Muitas vezes nós somos tocados das empresas, né? Criamos inimizades em relação a isso. Então, para poder sanar essa barreira, esse impacto, porque nós respeitamos muito o empreendedor, e quando a gente olhava lá na frente, via que essa empresa ia encontrar dificuldades, então não tinha outra maneira de falar de que não fosse sua empresa vai quebrar. Então nós encontramos um método mais simples. O método consiste em matar a cobra e mostrar o pau. O que nós fazemos? Nós instalamos uma startup daquela própria empresa internamente. Ou seja, dentro da empresa vai haver uma outra empresa numa versão .com, tá certo? As duas empresas vão abrir, por exemplo, amanhã às 8 horas da manhã. Só que uma vai abrir na data correta, a outra vai abrir pensando 15 anos à frente. O que acontece depois que nós instalamos essas duas empresas? O empresário verifica que a empresa .com começa a ter resultados muito rapidamente e sem os investimentos da empresa tradicional. Então ele entende que a tecnologia é amiga dele, que a tecnologia chegou para ajudar a empresa dele a escalar resultados, otimizando inteligentemente os custos. Bem, esse método, ele, após testado e aprovado nessas empresas que nós damos assessoria em todo o Brasil, ele acabou virando
um livro, um método. Algumas pessoas falam, nossa, mas é muito grosso, realmente é grosso, não dá para você propor mudar o destino de uma empresa com um livro com 20 páginas, não é mesmo? Mas nós percebemos que, infelizmente, as pessoas hoje perderam o hábito de ler, né? E nós imaginamos que ia ficar comprometido o método se nós não acompanhássemos passo a passo no livro esse gestor, né? Então o livro ele funciona como um guia para que o gestor entenda esse método de como transformar a empresa dele numa startup, numa versão .com e fazer a migração da empresa tradicional para .com num prazo bastante plausível e assim começar a imergir a empresa na cultura da transformação digital.